Aqui estão 10 curiosidades bíblicas e suas respostas. 1. Qual é o nome da cidade que deu origem ao nome da Bíblia? Biblos, uma cidade do Líbano que era famosa pela produção de papiro, o material usado para escrever os livros antigos. O nome Bíblia vem do grego biblion, que significa livro ou rolo. 2. Qual foi o primeiro livro impresso do mundo? A Bíblia, impressa por Johannes Gutenberg em 1455, na Alemanha. Ele usou uma prensa móvel que permitia reproduzir os textos com mais rapidez e precisão. A primeira edição da Bíblia de Gutenberg tinha cerca de 180 exemplares e levou 3 anos para ser concluída. 3. Qual é o maior livro da Bíblia? O Livro dos Salmos, que tem 150 capítulos e cerca de 43.000 palavras. O Livro dos Salmos é uma coleção de poemas e cânticos que expressam a fé, a adoração, o louvor, a súplica e o lamento do povo de Deus. Os Salmos foram escritos por vários autores, entre eles Davi, Moisés, Asaf e os filhos de Corá. 4. Qual é o menor livro da Bíblia? A terceira carta de João, que tem apenas 14 versículos e cerca de 300 palavras. A carta foi escrita pelo apóstolo João a um amigo chamado Gaio, para elogiar sua hospitalidade e fidelidade ao Evangelho, e para advertir contra um líder arrogante chamado Diótrefes, que rejeitava os mensageiros de João. 5. Qual é o versículo mais longo da Bíblia? Ester 8:9. O versículo relata o decreto do rei Assuero que autorizava os judeus a se defenderem dos seus inimigos no Império Persa. O decreto foi escrito em várias línguas e enviado a todas as províncias do reino. 6. Qual é o versículo mais curto da Bíblia? João 11:35, que tem apenas 2 palavras: Jesus chorou. O versículo mostra a emoção de Jesus diante da morte do seu amigo Lázaro e do sofrimento dos seus familiares. Jesus chorou porque se compadeceu da dor humana e porque sabia que a morte era consequência do pecado. 7. Qual é a palavra mais longa da Bíblia? É o nome do filho do profeta Isaías, Maher-Shalal-Yashbaz, que significa rápido despojo, veloz presa. O nome foi dado como um sinal profético de que Deus iria trazer juízo sobre os inimigos de Judá por meio do rei da Assíria. 8. Qual é o animal que fala na Bíblia? O jumento de Balaão, que fala em Números capítulo 22 versículos 28-30. O jumento viu o anjo do Senhor com uma espada na mão, pronto para matar Balaão, que era um profeta pagão contratado para amaldiçoar o povo de Israel. O jumento se desviou do caminho 3 vezes para evitar o anjo, e Balaão o espancou. Então Deus abriu a boca do jumento, que reclamou do seu dono. 9. Qual é o nome original de Adão? Adão não tinha outro nome além de Adão, que significa homem. A Bíblia era dividida em capítulos e versículos. Não, a divisão da Bíblia em capítulos e versículos foi feita por estudiosos ao longo dos séculos, para facilitar a leitura e a referência. O primeiro a dividir a Bíblia em capítulos foi o arcebispo Stephen Langton, no século XIII. Já a divisão em versículos foi feita pelo impressor Robert Estienne, no século XVI.